Olha, gente, o programa de hoje, o tema é fim do mundo. Eu já quero começar com a pergunta mais simples e mais básica. O mundo vai acabar, gente? Como é que é isso? Complicado, hein? Mas vai acabar. Vai acabar, uma hora vai acabar. Não tem jeito, né? Não, a diferença é a percepção do que é o fim dos tempos, né? Acho que a diferença é que cada ser humano, cada civilização tem a respeito disso. Nós, como cristãos, temos uma percepção totalmente diferente, né? E vamos discutir sobre isso, acho que vai ser legal, vai ser bom. Pastor Luiz Fernando, Jesus sempre, eu acredito que, eu percebo assim, na simplicidade de Jesus, que ele sempre estava interessado em, olha, não preocupa com isso não, né? Caminha, faça discípulos, vamos embora, olha para frente. Claro, quanto mais você andar comigo, mais você vai se parecer comigo, e isso aí, o fim já não vai ser tão importante. O importante é o agora, o momento que você está vivendo. E como é que o senhor percebe isso, essa questão, né? De repente, hoje em dia a gente não ouve mais sobre o fim dos tempos, né? Eu não sei se é um pouco de medo, ou não sei se é falta de informação, falta de conhecimento, até de preparo, né, das pessoas que estão à frente da igreja no Brasil. Como é que o senhor enxerga isso? Primeiro, vamos fazer um corte em termos de história, né? Uhum. Só existe fim do mundo para quem tem um conceito de história linear. As religiões orientais, elas têm um conceito de história cíclico. Elas copiaram os gregos, né? Então, se o conceito de história é cíclico, então não há fim, porque tudo está se renovando automaticamente. O conceito cristão de fim de mundo é que a história ela é linear. Ela tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Uhum. Ela vai acabar, né? Esse ponto para a gente é importante. O segundo ponto, a gente deve lembrar, quando a gente fala de fim dos tempos, né? Os últimos tempos, nós temos que pegar um conceito bíblico correto. O fim dos tempos iniciou com a encarnação de Cristo, né? Ele trouxe uma nova era para a humanidade. Então, esse conceito de um novo princípio com Cristo quer dizer o quê? Uma era passada terminou, iniciou-se uma nova era. Quando a nova era atual fala que a era de Aquários terminou, passou, é um ledo engano. Por quê? Porque essa era de Aquários, que é a era cristã, ela vai consumar a história da raça humana. Então, quando vem uma nova era para a raça humana, nós temos a libertação, temos a salvação, temos o perdão de pecados, não é? E mudou tanto o conceito, assim, na época, que por assim exemplo, na época, antes de Cristo, os túmulos dos romanos, eles gravavam nas lápides assim, aqui choramos a morte do fulano de tal pela desgraça da pedra lá. Quando veio Jesus, as lápides dos cristãos, eles mudaram o conceito. Aqui jaz o irmão fulano de tal que aguarda a ressurreição na esperança. Então essa nova era trouxe até um novo conceito de como enfrentar a morte. De pós-morte. Um conceito até de esperança, né? De expectativa, de que, olha, ele está aqui, mas não está, né? É interessante até a gente perceber, porque essa nova era que o senhor vem trazendo, através de Jesus, que o senhor está falando assim, né? Eu vejo uma era já de eternidade, né? Como é que a gente pode entender o conceito da eternidade? Porque eu acho que, eu sempre costumo pregar assim, olha, crente não morre, crente é promovido. Eu sempre costumo dizer isso. A gente não morre, eu acredito que a gente é promovido, e porque Jesus mesmo disse, até aquele que está em mim, né, ainda que morra, viverá. Né? É uma vida eterna, não é? Então, eu acredito que quando a gente nasce de novo, quando a gente tem esse novo nascimento convicto dentro do nosso coração, até o medo da morte, a expectativa de se Jesus vai voltar, ou se, quer dizer, Jesus vai voltar, a gente tem, mas se vai ter fim de mundo, como é que vai ser? Se vai ser? Por exemplo, a Bíblia não fala como é que vai ser. Né? As pessoas, os maias aí dizem, parece 2012, né? Vai terminar em dezembro, viu, gente? Dezembro de 2012. 21 de dezembro. 21 de dezembro de 2012. Vai acabar. Então, e tem crente que acredita nisso. Como é que faz? Como é que fica? E é uma história muito bem desenhada. Se você for olhar... Mas toda mentira é muito bem desenhada. Mas tem gente, você está falando o seguinte, hoje nas igrejas, se fala pouco do fim dos tempos, que eu acho que as pessoas estão gostando muito de ficar aqui. Elas estão gostando muito dessa terra, entendeu? Aqui tem tudo de bom, aqui está maravilhoso. Então, o conceito cristão está passando para um conceito de viver aqui nessa terra mesmo, que não é o objetivo principal do cristianismo.
que é justamente o viver eterno com Cristo, né? E ser o discípulo dele, ter o caráter dele, a formação dele aqui, né? Para que depois eu possa refletir isso na eternidade. Mas quando a gente transveste o evangelho de uma cultura capitalista e materialista, eu preciso então mudar o foco da coisa. Então é o agora. Exato. Você não faz mais sentido você pregar em fim do mundo, né? Porque era uma pregação que as igrejas usavam até como uma forma de terrorismo psicológico. Mas eu quero retomar a sua primeira pergunta, fim do mundo, né? O nosso colega telespectador pode olhar em Mateus 24:3, em boa parte das novas traduções da Bíblia não é fim do mundo. Já não fala essa linguagem. Sinteleia aion. Sinteleia não está relacionado com a palavra fim, e aion não é cosmos, não é mundo. Então, nas melhores traduções, você pode pegar a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia nova, é consumação dos séculos. Então, quando a pergunta passa para Jesus, e Jesus, quando se pergunta, quando se dará o sinal dessas coisas? Quando se dará a consumação dos séculos? Então, os 4 grandes conjuntos de textos escatológicos, Daniel, Apocalipse, Isaías 66, 65, verso 17, o pequeno Apocalipse de Mateus, todos falam de nova era, de um novo céus e nova terra. Então, o que acontece é que essas traduções que nós temos da palavra de Deus, as mais antigas, né? Vieram contaminadas com essas ideologias maias, com Nostradamus. O que acontece nas nossas igrejas, quando a gente trata esse assunto e outros assuntos, é que vem um imaginário de outras religiões, como o pastor bem colocou, vem outras concepções contaminando. Então, na palavra de Deus, é importante a gente retomar que fala-se de uma nova ordem a ser instaurada, o reino de Deus plenamente começar. Eu fui criado na igreja. É transformação dentro da nossa história. Então, eu fui criado na igreja e eu sempre tive uma percepção interessante, engraçada sobre a questão do fim, né? Praticamente todos os cultos que a gente participa, congresso sobre escatologia, ninguém vai, entendeu? É pior que congresso de missões, também ninguém vai. Medo. Você pode perceber, ninguém vai porque tem medo. O pastor prega sobre o fim dos tempos, até as músicas são tenebrosas, são só em tons menores, sabe? Aquela coisa. Então, assim, eu até fiz uma mensagem quando eu pastoreei os jovens da Lagoinha durante muito tempo. Eu fiz uma mensagem exatamente, falei, cara, vou falar sobre isso. Eu não tenho, assim, muita entendimento, compreensão, mas o pouco que eu tiver, eu vou tentar alertar a moçada para entender. Eu fiz o tema da mensagem, foi até assim, ó, a festa está preparada, e você está pronto? Para tirar da mentalidade da moçada de que vai ser um terror. Olha, Jesus está voltando, meu irmão, vai acabar essa graça aqui, eu não acredito. Não, eu tentei tirar essa imagem e falar, olha, vai ser uma festa, é um casamento. Entendeu? É o melhor momento na vida da igreja e do noivo. E o Apocalipse, que é o principal texto, né, o mais denso, se nós formos lê-lo a partir da mensagem que ele iluminou naquele presente histórico do século I, ele fala mais de esperança. Exato. É uma literatura para encorajar quem está sendo perseguido, para dar esperança pela perseguição política motivada por Satanás, mas principalmente de esperança. Então, eu acho que assim, se nós relermos com um pouco mais de cuidado, aproveitando o tom da esperança, aproveitando o tom do papel da igreja nesses dias, a gente pode retomar uma nova leitura da literatura apocalíptica e fazer com que os nossos membros gostem do Apocalipse, porque, na verdade, é uma literatura que surge em tempos de caos, como foi lá em Daniel, como foi com João no Apocalipse, e é uma literatura que encoraja os cristãos. Quem está fraco, que precisa se preparar, ela chama, olha, entra dentro do eixo, participa da visão. Mas é principalmente uma literatura de encorajamento e de esperança. Permaneça, né? Vamos lá, mas aquele que for fiel até o fim, né? Sim, agora tem um ponto importante. Dentro dessa mensagem de esperança, nesse contexto, Apocalipse também traz nitidamente julgamento mesmo. Uma responsabilidade, né? Traz julgamento sobre a sociedade mesmo. Tá? Outra coisa, quando você vê o Apocalipse, tem esse fator realmente da intervenção divina na história mesmo, para consumar alguma coisa. Pedro vai dizer que os elementos arderão em chamas, dando a ideia de uma renovação desse processo. Então, o que a gente pode perceber? Não se fala muito em Apocalipse, porque eu vou entender que as lideranças também não se interessam em estudar a coisa.